Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de processo penal e de filosofia do direito. Esse é o nosso quadro de filosofia Café e Processo. Vamos falar hoje sobre lógica. Geralmente, quando mencionamos a lógica, há um certo espanto sobre esse nome, diante da sua dificuldade. Lógica seria reportado ao logos, que por sua vez significaria razão. Mas o que é a razão? Eu posso simplificar com o nome entendimento. Entender algo significa compor um objeto da realidade, ou um objeto ideal criado pelo ser humano, aos níveis de sua cognição, de seu conhecimento. Ou seja, lógica é uma técnica do raciocínio correto. Então, tudo que eu falo, se for, por exemplo, uma estrutura de sujeito, verbo e predicado, é um raciocínio lógico. De um antecedente a um consequente, é um raciocínio lógico. Se acontece um crime e tem-se uma pena prevista em lei, é um raciocínio lógico, porque eu consigo explicar e me fazer entender em relação aos demais que estão a receber a minha mensagem. Lógica, então, seria essa técnica do raciocínio correto. Mas podemos falar em lógicas. E para se falar em lógicas, eu preciso sempre ter um ponto de referência. Então, a lógica pode ser uma lógica normativa. E vamos formular proposições válidas ou inválidas. No plano normativo, nós não falamos em verdade e falsidade. O ponto de referência é a validade e a invalidade. Mas se eu me reportar, por exemplo, a um fato da realidade, uma prova que quer se referir a um fato da realidade, eu estou no plano descritivo, no plano apofântico. Então, nesse caso, nós vamos ter proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. Eu tenho, então, pontos de partida que podem ser normativos de um lado ou de fato do outro. O que há em comum entre esses dois planos? É a correção do raciocínio e a coerência dos pontos de vista na hora de formular as proposições. Proposição também é uma afirmação de natureza filosófica que significa uma parte de um argumento bem formulado. Mas vocês podem perguntar para mim, o que é argumento nesse plano da lógica? Argumento é um enlace de proposições bem formuladas. Um enlace que proporciona correção de raciocínio. Eu estou falando em argumento verdadeiro. Se o argumento não for bem formulado, só com aparência de argumento, ele será uma falácia. Então, o argumento verdadeiro tem um caráter de cientificidade, que proporciona entendê-lo conforme as condições de possibilidade da estrutura cognitiva humana, do nosso conhecimento, da nossa capacidade de entender. Um argumento verdadeiro pode ser expresso por intermédio de um silogismo. Silogismo é explicado com premissas que chegam a uma conclusão. Então eu tenho uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Observem que também se trata de um raciocínio que vai do antecedente ao consequente. Então, um exemplo de silogismo. Eu tenho a norma que proíbe o crime de homicídio, matar alguém. A premissa menor seria a conclusão, que nós poderíamos chegar a partir da constatação de que João matou alguém. E por último, a conclusão propriamente dita é a punição, a aplicação da pena. Então, em outras palavras, a premissa maior é que matar alguém é crime e que essa conduta pode significar a pena de 6 a 20 anos, caso seja um homicídio simples. A premissa menor é que, por exemplo, João ou Maria matou uma outra pessoa. Aí, nesse caso, eu tenho um encaixe subsuntivo da premissa maior com a premissa menor, porque eu verifico que no plano da vida alguém matou outra pessoa. E a conclusão é de que João ou Maria deve responder processualmente e a eles ou a um deles deve ser aplicada a pena que o juiz fixar na sentença. Esse é o modo de explicar de uma maneira bem simples o silogismo. Mas o silogismo pode ser aplicado na hora de fazer a sentença sucessivas vezes. Então eu posso aplicar o silogismo para julgar
avaliar uma prova penal. Então, por exemplo, se cuida de um reconhecimento de pessoas ou coisas, eu tenho como premissa maior o artigo 226, que estipula um procedimento para se reconhecer adequadamente. Eu tenho como premissa menor os elementos que ali estão presentes para que uma pessoa possa reconhecer a outra. E eu tenho como conclusão se chegar à ideia de que alguém foi devidamente reconhecido ou não. Se houve um encaixe subsuntivo, de acordo com aqueles elementos definitórios do artigo 226, eu tenho que a prova será valiosa, que há, de fato, o reconhecimento de alguém. Caso contrário, essa prova deve ser refutada. Então, o silogismo pode ser explicado como entinema, como raciocínio lógico. É uma técnica que proporciona o entendimento de que houve correção, por exemplo, no ato de reconhecer, ou que houve correção, por exemplo, no ato de punir alguém. Então, o silogismo pode servir como identificação na decisão judicial, a documentação, a fundamentação, para que a conclusão punitiva não seja feita de qualquer maneira. Então, a lógica pode ser também lógicas. E aí eu posso dizer, olha, podemos enxergar a lógica sob o ponto de vista material ou sob o ponto de vista formal. Dentro da lógica formal, eu posso estipular a lógica simbólica. Tipo assim, dado S deve ser P. Né? Dado sujeito deve ser predicado. Ou sujeito enlaçado ao predicado. Dado uma situação antecedente, deve ser uma consequente. Então, eu tenho elementos simbólicos que podem ser relacionados por um vínculo de implicação, como uma seta, né? Um símbolo lógico, que vai retratar o que sempre acontece no plano normativo. Sempre pressuposições anteriores, para que se possa concluir pela aplicação de uma norma jurídica, pela imposição de uma sanção, pela sanção aplicada a um ilícito. Então, isso é lógica formal, porque revela a sua estrutura. Quando eu falo de lógica material, eu faço confronto de conteúdos. Então, um antecedente ao consequente pode ser explicado por preenchimento dos seus conteúdos, dos seus sentidos. Então, se eu digo, olha, se tem um fato, deve ser evidenciado por intermédio de uma prova prevista em lei, para se chegar à conclusão de que se deve punir, eu posso explicar, olha, o fato é o fato X. Aí descrevo, por exemplo, um crime de concussão, um crime de extorsão ou um crime de furto. Depois, em relação ao predicado, eu posso fazer a descrição dos conteúdos que aconteceram naquele fato concreto, que fulano extorquiu alguém, que fulano cometeu concussão, ou que cicrano subtraiu uma coisa. Então eu vou confrontar os conteúdos das expressões, dos vocábulos. Por último, eu explico a título de conclusão, a partir do encaixe, da subsunção. A lógica material também pode explicar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. Pode explicar também a legalidade ou a ilegalidade dos atos, porque se cuida de uma consonância ou dissonância de sentidos. Aí aqui nós podemos já nos encaminhar para o final desse vídeo para dizer o seguinte: a lógica ela envolve relações com o entendimento, e o entendimento precisa de organização da linguagem com que nos comunicamos. Então temos a lógica explicada sobre 3 aspectos. Sobre o seu aspecto de estrutura, que eu falei da lógica formal, sobre o seu aspecto de sentido, eu falei da lógica material, e sobre o seu aspecto de função. A estrutura é a sintática, o sentido é a semântica e a função é a pragmática. Mas o que é que vem a ser função? A função direciona o nosso olhar de acordo com o método conforme ao objeto. O objeto é, bem dizer, um objeto intencional, que direciona a valoração que fazemos na hora de entender um assunto. Na hora de aplicar a lei penal, devemos então colocar como vetor interpretativo a presunção de inocência, por exemplo, para que o procedimento não seja quebrado, não seja violado, para que só se possa aplicar a lei penal se o órgão estatal seguir exatamente os trilhos legais. Então, tenho a lógica, de acordo com o entendimento por intermédio da linguagem, em 3 eixos. O eixo sintático, de estrutura, o que eu preencho a estrutura, o eixo semântico,
que é o sentido, e a direção finalística, que o nosso pensamento dá a tudo que nós examinamos, que é a função, o eixo pragmático. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam que lógica é muito importante porque evita conclusões absurdas. Lógica é a técnica do raciocínio correto. Um abraço, até a próxima.